turma, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre as rebeliões que ocorreram na América Portuguesa, ou seja, no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte, por que vai ocorrer essas rebeliões aqui no Brasil colônia? Temos que lembrar o seguinte, a colônia, ela sempre tinha que obedecer à metrópole em tudo. E isso acabou a trazer uma insatisfação muito grande, porque nós observamos que a gente poderia ser uma nação forte economicamente e politicamente, mas acabávamos sendo totalmente impedidos, por conta dessa administração colonial que fazia uma repressão muito grande dentro aqui do nosso território. E isso acabou trazendo, criando-se dois sentimentos aí, que eu coloquei para vocês no slide. Primeiro, a gente vai ter o sentimento nativista, que a população ela vai começar a ter uma maior valorização nas coisas mais nacionais, nessa questão relacionada à terra. Só que em momento nenhum eles queriam romper com a metrópole. Eles literalmente queriam que a metrópole, vamos dizer assim, ela tratasse essa colônia de uma forma melhor. Tivesse, vamos dizer assim, um pouco mais de representatividade, mas sem realmente romper laços. Mas, em oposição, temos aí o sentimento nacionalista, que também tem a mesma característica da exaltação da terra, essa valorização do nacional, só que ele vai querer uma separação total da metrópole. Então, ele vai querer uma separação econômica, política, e vai tentar criar essas características sociais aí de uma nação literalmente brasileira. E são esses dois sentimentos, que vai acabar ocorrendo em várias revoltas que vocês vão estar vendo ao longo do vídeo. Tudo bem? Então, vamos aqui falar sobre a primeira revolta, que é a aclamação de Amador Bueno, que ocorreu em São Paulo no ano de 1641, tá? Essa vai ser a primeira revolta aqui do Brasil colônia. Que nem a gente consegue observar, quando acabou-se a União Ibérica, que vai ser, o fim vamos dizer assim, da união da coroa de Portugal e Espanha, Dom João VI, ele vai acabar sendo, aclamado o rei em Portugal. E aí, ou melhor, perdão, gente, eu coloquei Dom João VI. Me perdoem porque é Dom João IV, tá bom? Foi Dom João IV que foi aclamado rei em Portugal. E por esse motivo, São Paulo, ele vai acabar, vamos dizer assim, durante esse período da União Ibérica, ele já tinha um pouco de autonomia. E ele não queria perder essa autonomia. E por esse motivo, quando Dom João IV ele foi aclamado, eles vão acabar falando assim o seguinte, que eles não reconhecem esse monarca como sendo o governante do Brasil. E por esse motivo, eles vão acabar aclamando um personagem, que dá um nome à revolta, chamado Amador Bueno de Ribeiro, como seu governante. Só que Amador Bueno, gente... Quando ele soube disso daí, ele falou, bando de paulista, vocês estão malucos aí? Não é isso que eu quero não, tá? Pelo amor de Deus, vocês podem estar escolhendo outra pessoa, porque eu não quero, eu me recuso, a ser o grande líder dessa revolta, a ser o grande líder, de vocês aí, principalmente da população paulista e da população brasileira. E por esse motivo, essa primeira revolta, ela já acabou fracassando antes mesmo, de se iniciar. Claro que para os paulistas, isso daqui tem um sentimento, vamos dizer assim, bastante exaltado, porque a gente podemos assim dizer que seria a primeira manifestação de romper laços, com Portugal e acabar com esse sistema colonialista aí que estávamos vivendo durante esse período, tá bom? Temos aqui também, a gente diz que seria uma das rebeliões que vai acabar ocorrendo, que vai ser lá no Quilombo dos Palmares, tá bom, gente? O Quilombo dos Palmares, só para vocês terem uma ideia, o Quilombo, que nem eu já falei para vocês em outras videoaulas, ela nada mais eram do que locais onde esses escravos, fugidos, eles viviam, e eles lá praticamente tinham como se fosse uma comunidade, E aqui no Brasil tinha-se vários quilombos, mas o mais famoso aí, até hoje é o Quilombo dos Palmares, que fica localizado na região da Serra da Barriga, em Alagoas. Vocês estão vendo uma fotografia minha aí, eu estou literalmente, no Quilombo dos Palmares,
Hoje lá é aberto para turismo, então qualquer um, né, que tiver essa curiosidade pode estar visitando e poder fazer uma vivência quilombola aí, tá bom? Eu indico, é bem bacana, é bem interessante. O Quilombo dos Palmares, né, por ser essa resistência, né, dos escravos, ela vai acabar sofrendo diversos ataques, gente, vamos dizer assim, do governo, né, no caso aí de Portugal. E só para vocês terem uma ideia, um desses ataques, né, que vai ser o último, vai acabar sendo liderado, né, por um, que a gente pode dizer assim, um bandeirante, né, que é chamado de Domingos Jorge Velho, no dia 20 de novembro de 1695, tá? E quando ele fez esse ataque, gente, foi um dos ataques assim mais massacrantes, porque a gente consegue observar que tiveram outras tentativas e eles sempre eram derrotados. Só que o Zumbi do Palmares, né, que era um novo líder, que era a nova liderança que estava, né, no Quilombo dos Palmares, ele acabou sofrendo esse ataque do Domingos Jorge Velho. E até hoje os historiadores ainda se questionam o que possa ter ouvido. Claro que a gente sabe que, né, em questão bélica, em questão de armamento, né, os bandeirantes eles eram muito mais superior. Mas em questão numérica, né, o Quilombo dos Palmares ele era muito mais numeroso. Mas o que se sabe é que no dia 20 de novembro de 1695, o Zumbi do Palmares ele acabou, né, sendo morto aí e o Quilombo dos Palmares, vamos dizer assim, acabou sendo destruído. Grande parte desses quilombolas, né, que viviam, acabou, né, se tornando escravizados de novo, outros foram mortos e alguns conseguiram fugir, né, e indo para outras regiões aí que a gente consegue observar e criando até outros quilombos também, tá? Só para vocês terem uma ideia, esses quilombos, eles eram localizados em lugares bastante remotos e de difícil acesso. E só para vocês terem uma ideia, não era se fácil de encontrar. Então, quem acabava encontrando, né, esses quilombos eram realmente, vamos dizer assim, aqueles escravos libertos que muitas vezes acabavam se tornando capataz, né? Ou então, nesse caso, a gente, vamos dizer assim, seriam aqueles personagens que ficaria responsável por fazer a caçada de negros fugitivos mesmo, gente, porque naquele período, vamos pensar aí com a cabeça da época, as pessoas elas não se importavam com essas lutas sociais, elas estavam preocupadas muito mais com o financeiro. Então era muito comum o irmão, né, acabar atraindo o outro irmão. E por esse motivo, né, esses quilombos, eles acabavam, vamos dizendo assim, sofrendo ataques constantes, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a vida no quilombo era parecida literalmente como, né, o que se vivia lá no continente africano, porque viviam em tribos, por assim dizer, né, esses quilombos nada mais eram do que tribos, e o que eles tinham em característica em comum, principalmente, né, além da cor, era a situação em que eles viviam, né, de refugiados. E só para vocês terem uma ideia, cada quilombo ela vai ter sua própria lei. No caso do Quilombo dos Palmares, hoje os historiadores sabem, né, que lá tinha uma hierarquia social, né, muito grande. Então tinha aqueles que mandavam e tinham aqueles que eram comandados. Então não era bem, né, vamos dizer assim, uma sociedade, vamos dizer assim, igualitária, né? Que nem hoje se sabe que o Zumbi do Palmares, ele subiu ao poder porque literalmente ele não concordava com a governança de Gangazumba, que era, né, o que governava o Quilombo dos Palmares, e por conta de conflitos internos, vamos assim dizer, né, o Zumbi do Palmares ele acabou tomando poder para si, mas não para melhorar a situação dos quilombolas, mas literalmente para poder alimentar o seu ego, tá? Claro que hoje, o dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, né? É um feriado de ponto facultativo, e isso fica de cada estado dar ou não esse feriado, tá? E hoje se leva em muito consideração isso daí. Zumbi, ele foi de fato um herói ou ele só se aproveitou do cenário em que viviam-se naquela época? E aí fica a questão, né? Vamos aqui então para a famosa insurreição pernambucana, né, que ocorreu entre o ano de 1645 e 1654. Que nem vocês já conseguem observar aí, né, a insurreição pernambucana ela vai ser um movimento nativista,
que o principal objetivo dela vai ser expulsar os holandeses que viviam na região nordestina. Você lembra lá? Aqui no meu canal já tem uma videoaula falando sobre a invasão holandesa, né? E a gente já sabe um pouco mais do motivo, né? Porque os pernambucanos queriam expulsar esses holandeses, né? Daquela região. Porque simplesmente a gente consegue observar aí, né? Que os holandeses eles já estavam cobrando, vamos dizer assim, dívidas que esses grandes fazendeiros tinham, né? E os brasileiros, por a gente ser um povo que adora pagar nossas dívidas, tem um pouco de ironia aí, tá, gente? Acabou brigando com esses holandeses e acabou fazendo que eles fossem expulsos do nosso território, né? E os holandeses, gente, quando eles foram expulsos do nosso território, claro que a gente consegue observar, né, que eles levaram mudas da cana-de-açúcar e por esse motivo, né, a indústria não, perdão, gente, vamos dizer assim, esse comércio que o Brasil tinha na Europa com açúcar, acabou-se, vamos dizer assim, entrando em decadência, porque quem era o responsável de fazer o transporte e fazer o refinamento, né, desse produto eram os holandeses, e os brasileiros ainda não tinham essa prática, e muito menos, né, os portugueses. Claro que quando a gente fala da expulsão dos holandeses aqui do nosso território, né, que nem vocês observam aí que vai ser um conflito que vai ocorrer entre o ano de 1645 e 1654, então vai ser um período muito longo de conflitos que vai se ocorrer na região nordestina, né, e acabou se tendo muito aí o que a gente vai falar, batalhas, e eu acabei destacando aí para vocês, né, as batalhas, vamos dizer assim, mais importantes que se tinha, que foi o Monte das Tabocas e as duas batalhas de Guararapes, tá? Uma que ocorreu no ano de 1648 e a outra que ocorreu no ano de 1649. Além disso, também temos aqui a Campina da Taborda, que realmente acabou decretando o fim, né, dos holandeses, e eles acabaram, vamos dizer assim, sendo expulsos do nosso território. Claro que quando eles foram expulsos, né, a gente sabe que Portugal ela teve que assinar um tratado de paz, que é chamado Tratado de Paz de Haia, tá? Em que o Portugal, ele literalmente teve que pagar uma multa aos holandeses, por quê? Quando os holandeses, eles invadiram o Brasil, primeiramente na Bahia, e depois invadiram Pernambuco, eles, né, por mais que tivessem destruído grande parte das fazendas, grande parte dos engenhos, entre outras coisas, eles acabaram investindo muito dinheiro aqui na colônia. Não é à toa que você anda a região norte e nordeste, você chega na região de Pernambuco, a infraestrutura é completamente diferente, essa infraestrutura colonial. Porque assim, os holandeses, eles investiram muito dinheiro aqui. E eu não estou falando só em estrutura física, mas eu também estou falando em estrutura até mesmo cultural, tá bom? E por esse motivo, né, ficou-se acertado que Portugal ele deveria ressarcir os holandeses de todo esse investimento aí que acabou ocorrendo. E por esse motivo, né, claro, os senhores dos engenhos, que também estavam devendo muito dinheiro, né, vamos assim dizer, essa conta acabou sobrando para Portugal. E Portugal ela teve que pagar uma multa aos holandeses porque eles foram expulsos do nosso território. E aí, né, só para vocês terem uma ideia, uma dessas cláusulas aí, né, Portugal ela teve que ceder colônias, né, para os holandeses. E foi muito engraçado porque essas colônias que os holandeses receberam dos portugueses foram onde eles plantaram as mudas da cana-de-açúcar que levaram daqui do Brasil. E eles lá acabaram produzindo açúcar, gente, de uma melhor qualidade do que aqui no nosso próprio território. E não foi à toa, né, que eu já disse no início aí para vocês desse slide, que o nosso território aqui brasileiro acaba entrando, né, economicamente em declínio na produção do açúcar. Então, assim, eu acho que isso daí foi um puta vacilo dos brasileiros, né, de ter expulsado os holandeses, porque nós tínhamos muito mais a ganhar com a Holanda aqui do que literalmente, né, tendo eles como os nossos inimigos, tá bom? Ao fundo, né, ou melhor, ao lado, vocês estão vendo aí uma foto minha com o tio de artes na região lá de Pernambuco, tá? E ainda a região de Pernambuco é, né, hoje, né, no atual Brasil, um dos estados de maior produção do açúcar que se temos ainda, tá? Então, as grandes empresas de açúcar estão lá na região, né, de Pernambuco, que nem se vocês
tiverem oportunidade ou se vocês já foram, vocês sabem que eu não estou mentindo aí. Tudo bem? Vamos aqui então falar sobre a revolta de Beckman, né, que ocorreu lá no Maranhão no ano de 1684. Que nem a gente consegue observar, né, essa revolta ela nada mais foi do que conflito entre os jesuítas e os colonos, né, que se tinham nessa região, até porque esses colonos, gente, eles queriam escravizar os indígenas através das guerras justas. O que eram as guerras justas? Portugal ele já tinha feito um decreto falando assim o seguinte, né, que índio escravizado não podia ser que índio, né, cristianizado não poderia ser escravizado. Só que esses colonos era muito contraditório porque eles acabavam invadindo essas missões jesuíticas, né, para tentar pegar esses índios e transformar eles em escravos. E por esse motivo, acabou se tendo muito conflito entre os jesuítas e os próprios colonos dessa região, tá? E só para vocês terem uma ideia de tanta confusão que acabou ocorrendo, no ano de 1680 vai ser proibido literalmente a escravização do indígena. Só que a região do Maranhão era uma região muito pobre e eles não tinham condições de comprar escravo, né, na região do continente africano. E para tentar resolver esse impasse, né, o governo de Portugal ele vai acabar, né, criando algo chamado que é a Companhia de Comércio do Maranhão, em que o principal objetivo seria ser o seguinte: para acabar com essa briga com o jesuíta e entre os colonos, então essa companhia de comércio, ela iria fornecer mão de obra escrava africana, tá bom? E em compensação, ela ia comprar os produtos da região, né? Que nem as próprias drogas do sertão e entre outros produtos que eles produziam. Só que a gente acabou observando que esse acordo ele não foi cumprido. E por esse motivo vai acabar ocasionando, né, a revolta de Beckman, que nada mais foi do que dois irmãos, né, que eles conseguiram expulsar os governantes locais. Além deles expulsarem os governantes locais, eles expulsaram também os jesuítas e além disso eles também vão extinguir a Companhia de Comércio do Maranhão, porque eles falaram assim, vocês não estão fazendo nada, então não tem necessidade de ter vocês. E eles vão acabar criando o seu próprio governo. Então, gente, imagine que coisa maluca que não ficou na região do Maranhão no ano de 1684. Claro que Portugal não iria aceitar isso daí, né? Acabou mandando o exército e aí sim ele conseguiu retirar esses revoltosos, né? Os irmãos Beckman, e ele vai acabar retomando o poder. Ele vai trazer novamente os jesuítas para aquela região, tá? E como uma forma de punir e servir de exemplo para outros revoltosos, ele vai acabar, né, enforcando e decapitando os irmãos Beckmans. E não só eles, mas também outros rebeldes que fizeram parte de todo esse complô, acabaram também sendo presos. Tudo bem, gente? Temos aqui, né, a Guerra dos Emboabas. Gente, a Guerra dos Emboabas acabou ocorrendo no Rio de Janeiro entre o ano de 1708 e 1709. Primeiramente, né, eu já comentei aí em outros vídeos para vocês, que os bandeirantes paulistas, eles sim que foram os responsáveis de encontrar ouro na região das Minas, né, que seria hoje a região de Minas Gerais. E, né, quando eles descobriram ouro, eles acabaram comunicando o governo de Portugal. E os paulistas acharam assim o seguinte, que eles teriam a concessão de fazer a exploração daquela região. E o governo de Portugal falou assim, não é bem assim, eu quero que mais gente explore essa região, porque quanto mais ouro explorar, mais impostos eu vou ganhar. E a partir disso, várias pessoas de várias regiões, não só do Brasil, mas fora do Brasil, começaram a chegar na região das Minas. E aí acabou-se tendo um conflito entre os paulistas, porque eles falaram assim, mas fomos nós que descobrimos, nós deveríamos fazer a exploração. E dos emboabas, né, que pejorativamente eram chamados, né, desse nome de emboabas, porque nada mais significavam do que os próprios forasteiros, né. E até hoje os paulistas têm um pouco dessa mania aí mesmo, né. Às vezes o povo nasceu lá na região da Bahia, por exemplo, e a gente tem mania de chamar que todo mundo que nasceu fora da região sudeste, que ou é nordestino ou é nortista, né? Temos ainda assim um pouco dessa mania ainda. E por esse motivo, né? Claro que numericamente falando, a gente sabe que os paulistas, eles eram menos, né, na região aí das Minas.
E após alguns conflitos, claro, tendo como grandes líderes aí dos paulistas o Amador Bueno da Veiga, tá? E dos Emboabas temos aí o Manuel Nunes. E após alguns conflitos, acabou-se, né, sendo acertado que os paulistas, eles deveriam se retirar da região das Minas, que esses Emboabas, eles ficariam com a concessão que eles continuariam fazendo a exploração e que os paulistas deveriam encontrar outra região para poder, vamos dizer assim, enriquecer. Só que acabou acontecendo uma tragédia muito grande, gente, da Guerra dos Emboabas, porque já estava tudo acertado para que os paulistas eles se retirassem em paz da região. Só que acabou ocorrendo, né, um episódio muito marcante aí, que vai ser conhecido como o Capão da Traição. Por que, né, tem esse nome Capão da Traição? Porque quando os paulistas eles estavam em retirada, eles estavam totalmente desarmados, eles acabaram sendo assassinados a sangue frio pelos Emboabas. E só para vocês terem uma ideia, né, esses caras, esses Emboabas que acabaram fazendo todo esse massacre, eles foram liderados pelo Bento do Amaral Coutinho. Então, assim, grande parte desses paulistas, eles foram assassinados sangue frio, né, e aqueles que conseguiram fugir, né, claro que acabou indo para outras regiões, que nem a gente conhece hoje, como Mato Grosso e Goiás, tá? Os paulistas descobriram ouro, mas acabaram ficando bem quietinhos, né? Até para poder fazer a exploração, porque eles tinham medo, né? De acabar ocorrendo o que já tinha se feito na região de Minas Gerais, tá? A única coisa, né, que a gente pode tirar dessa guerra foi o seguinte, que após esse conflito, a capitania de São Paulo ela vai se separar da região de Minas Gerais, tá? Isso daqui é bastante importante eu citar para vocês. Até um dos motivos das brigas dos paulistas, eles falarem que aquela região lhe pertencia, que os emboabas deveriam ser embora, porque Minas ela fazia parte da capitania de São Paulo. Então, por esse motivo, né, o governo de Portugal ele vai fazer essa separação, tá? Da capitania de São Paulo e Minas Gerais. E, em compensação, São Paulo ela vai acabar deixando de ser vila e ela passa a se tornar, né, a ser a cidade no ano de 1700. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, no ano de 1711, perdão, gente. Então, após 2 anos desse conflito de 1709, então São Paulo ele se eleva à categoria, né, de cidade do ano de 1711. Mas claro que nada justifica esse massacre. Eu acho que nada de positivo São Paulo ele acabou recebendo com essa guerra dos Emboabas, tá bom? Coloquei essa imagem aí ao lado, tá? Eu estou na região de Minas Gerais, dentro de uma mina, né? Lá em Minas Gerais tem muita visitação turística, então você consegue ter essa sensação de como que era, né, fazer a extração do ouro, vamos dizer assim, dentro de uma mina, gente. E uma coisa assim que eu falo pra vocês, a sensação é única, inexplicável e vale muito a pena. Eu acho que o legal de se estudar a história do Brasil é essa questão de você poder vivenciar, né, esses momentos marcantes aí. Claro que, né, historicamente falando, né, você pelo menos poder visitar e tentar entender um pouco mais a cabeça da época. Tudo bem, gente? Vamos aqui então falar sobre a Guerra dos Mascates, né, que ocorreu em Pernambuco no ano de 1710. Primeiramente, né, temos que lembrar aqui que a Guerra dos Mascates, gente, nesse período vai ser um conflito literalmente entre a Olinda, que era a capital de Pernambuco desse período, e Recife, tá? Recife, gente, a briga vai dar toda porque ela vai acabar passando, né? Recife, que antes era subordinada de Olinda, ela vai acabar se separando porque ela vai ter categoria de vila. E o povo lá em Olinda, eles ficavam totalmente inconformados porque lá era onde se viviam os grandes fazendeiros. Só que, né, a região que a gente conhece como Recife era onde viviam os mascates. Os mascates nessa época, gente, eles nada mais eram do que aqueles burgueses que faziam empréstimos de dinheiro, tá bom? Hoje o que a gente conhece mais popularmente como se fossem tipo agiotas, por exemplo, né? E aí acaba ocorrendo o seguinte, como grande parte desses fazendeiros, eles eram endividados com esses mascates, então eles não aceitavam que esses mascates eles fossem superiores, né? Ou até mesmo iguais a esses grandes fazendeiros.
Claro que o governador de Pernambuco, ele era totalmente a favor de Recife se tornar uma vila, até porque os impostos que ele iria cobrar seria muito mais, né? E só para vocês terem uma ideia, como o governador de Pernambuco, ele acabou apoiando, vamos dizer assim, essa decisão, esse cara ele chegou até a sofrer um atentado contra a sua própria vida e ele acabou se refugiando, né, literalmente com medo. E o povo de Olinda, se aproveitando desse episódio, né, dessa fuga, eles vão acabar tomando poder, tá? Então a gente observa que agora a região de Olinda, né, que é a capital de Pernambuco, ela literalmente domina a região de Pernambuco. E claro que a região de Recife, né, ela não vai acabar aceitando isso daí, e também ela vai receber muita ajuda, né, do Capitão Mor da Paraíba, porque também queriam se beneficiar, né, desses grandes mascates aí, porque eles sim estavam concentrados, né, vamos dizer, esse dinheiro, né, dos grandes dinheiros da região de Pernambuco. E por esse motivo, né, que nem a gente consegue observar, com a ajuda, né, da Paraíba, o povo de Recife, eles vão conseguir tomar o poder, tá? E quando eles tomam o poder do povo, né, de Olinda, eles vão acabar entregando a governança para o Félix José de Machado de Mendonça, essa de Castro Vasconcelo. Gente, o nome desse cara parece uma trava-língua, né? E esse novo governador, quando ele assume o poder, a primeira coisa que ele vai fazer é perseguir, né, esses revoltosos de Olinda. Então, assim, ele vai claramente mandar prender, às vezes vai confiscar os bens, entre outras coisas mais. E como uma forma, né, vamos dizer assim, de beneficiar Recife, literalmente ele vai reconhecer Recife como sendo realmente vila, totalmente independente de Olinda, tá? E claro que se passado alguns anos, mais especificamente no ano de 1823, a Recife, ela deixa de ser vila e ela acaba se tornando uma cidade. E no ano de 1827, né, a gente consegue observar que Olinda, ela perde o status da capital de Pernambuco, e quem agora se torna a capital de Pernambuco é Recife, né? E o que vai acabar acontecendo com esses grandes fazendeiros aí da região, né, de Olinda? Vão ter que pagar, sim, suas dívidas e vão ter que aceitar, sim, né, Recife com essa categoria um pouco mais elevada. Tudo bem? Gente, aqui tem uma imagem minha aí, né, na região de Olinda, tá? E essa igreja é tipo um cartão postal lá de Olinda, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, tá bom? E é uma igreja, assim, muito riquíssima e que foram, sim, construída por investimento desses grandes fazendeiros aí, tá bom? Temos aqui a revolta de Vila Rica, que ocorreu em Minas Gerais, tá bom? A revolta de Vila Rica, gente, ela vai ocorrer por um simples motivo. Portugal, ela cada vez mais, né, querendo cobrar mais e mais impostos, até porque eu já tinha gravado um vídeo para você, está aqui no meu canal, né, falando sobre essas taxações durante o período da mineração aqui no Brasil, e entre uma dessas taxações vai ser, né, o famoso quinto. E na região das Minas, começou a observar-se que tinha muita circulação de ouro em pó. E esse ouro em pó, ele não era taxado. E aí, o que o Portugal vai acabar fazendo? Ele vai criar casas de fundição, que é para fazer com que esse ouro em pó ele deixasse de ser circulado, para que ele fosse literalmente fundido, e quando ele fosse fundido, já se retirasse, né, os 20% referente a taxas, né, que deveriam pertencer à coroa portuguesa. Vocês estão vendo até a imagem aí da mão, né, do tio de Artes, né? Claro que esse ouro que ele tá na mão é chamado de ouro de tolo, porque não é ouro, mas lembra-se muito ouro, né? E por esse motivo, né, era até uma forma até de evitar fraudes que poderia se ocorrer, né, de você achar que você tá literalmente levando ouro verdadeiro, mas no final você tava levando ouro de touro que não se valia assim nada, né? Então também era uma forma de evitar até corrupção, né, entre outras ilegalidades que se ocorria na região das Minas. Mas por conta da criação dessas casas de fundição aí, isso vai acabar se gerando várias revoltas aí dos mineradores, até porque eles falavam assim, meu, a gente já paga tantos impostos e vocês ainda querem taxar até o ouro em pó que a gente encontra. E aí, resultado, né? A gente consegue observar
que esses revoltosos vão acabar colocando muita pressão no governador local, né, de Minas Gerais. E esse governador, claro que logo de início ele vai acabar aceitando várias concessões, mas vai acabar se observando o seguinte, né, que após esses revoltosos eles ficarem mais tranquilos referente, vamos dizer assim, a esse acordo acertado entre o governador e eles voltam para suas residências, o governador ele vai, né, vamos dizer assim, fazer o revés do que ele tinha prometido para esses revoltosos. Então ele literalmente vai mandar, né, com que esses revoltosos eles fossem presos. E só para vocês terem uma ideia, né, vai ser nesse cenário aí que vai surgir um personagem muito importante que é chamado Felipe dos Santos, né? Eu conheço a revolta de Vila Rica como a revolta de Felipe dos Santos, porque ele que foi o grande líder aí dessa revolta e, né, ele vai ter uma morte, assim, bastante, vamos dizer assim, simbólica, tá? Porque ele vai acabar servindo de exemplo aí para toda a população mineira. Gente, só para vocês terem uma ideia, ele vai ser executado de uma forma mais bárbara, porque vão prender cada membro dele, né, num cavalo e vão esticar ele até literalmente esses membros, eles, né, vamos dizer assim, saírem da parte do corpo. Então, imagina, vai ser assim, uma coisa totalmente bárbara, né, uma coisa assim, totalmente desumana. Claro que essa revolta vai acabar não tendo sucesso, né, o líder aí vai acabar sendo executado, e a casa de fundição, ela vai ser, sim, criada no ano de 1705, e todo esse ouro, né, em pó, vai ser, sim, né, taxado e fundido pela coroa portuguesa. Bem, agora nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira, né, que ocorreu, como o próprio nome diz, em Minas Gerais e ocorreu no ano de 1789, né? Uma data bastante simbólica aí, porque lá na França estava ocorrendo a Revolução Francesa. Que nem vocês já conseguem observar aí pelos slides, né? Essa vai ser a primeira revolta claramente de ideal separatista, né? Até porque você sabe que a região do Rio de Janeiro, a região de Minas Gerais, né? Eles queriam de fato se tornar uma república. Então, né, essa vai ser a nossa primeira revolta colonial com essa característica aí. E eles vão se basear principalmente nos ideais iluministas, né, até porque tinha-se muitos estudantes na região das Minas em que seus pais pagavam esses estudos para eles estudarem lá na Europa, né? E quando esses jovens eles voltavam para a colônia, eles voltavam com ideais bem diferentes daquilo, né, que se viviam. Então, por esse motivo, né, o iluminismo acabou chegando ao Brasil por conta desses estudantes. Não só por isso, mas essa revolta ela também teve como inspiração, né, a independência dos Estados Unidos. Lembrando que aqui no meu canal tem uma videoaula, né, falando tudo sobre o processo de independência dos Estados Unidos, tá? Que ocorreu no ano de 1776. Então, né, tudo isso serviu de base para que essa revolta ela acabasse ocorrendo. Mas vamos lá, qual vai ser o principal motivo? Como assim vai eclodir essa revolta? Portugal, ele já estava bastante insatisfeito porque ele já não estava recebendo os seus impostos que nem ele recebia alguns anos atrás. Até porque as minas de ouro, de tanta exploração, o ouro ele acabou, vamos dizendo assim, entrando em decadência literalmente. Só que Portugal, ele achava que tudo isso daí era por conta de muita corrupção, era simplesmente de sonegação de imposto e entre outras coisas mais. E Portugal, ele acabou criando, né, uma nova taxa chamada derrama, que era o quê? Você pagar todos os impostos atrasados através dos bens que você tivesse. Então, tudo que você tivesse de valor seria, vamos dizer assim, capturado pelo governador de Minas Gerais e ele mandaria isso para Portugal como uma forma de ressarcir todos os impostos atrasados daquele indivíduo. E por esse motivo, né, acabou-se tendo um grupo de pessoas aí que se organizaram e resolveram fazer uma revolta no dia em que a derrama deveria ser cobrada. Só que, né, a gente sabe que dentro de um grupo sempre há um espertinho que quer, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, dar uma de mais inteligente que os outros. E acabou ocorrendo o seguinte: Joaquim Silvério dos Reis, tá?
Não só ele, como outros personagens aí também, mas que nem eu posso estar citando aqui para vocês, o próprio Basílio de Brito Malheiro de Lago e também o Inácio Correia Pamplona, né? Esses três traidores, eles acabaram chegando, né, no governador e falaram tudo o plano que esses revoltosos eles estavam, né, articulando, que era o quê? Que era implantar a república em Minas Gerais, tá? E também chegaram até citar que se conseguissem implantar, que talvez os negros eles poderiam também ser libertos. Então imagine, quando eles chegaram falando isso daí para o governador ele realmente ficou com muito medo até de haver um motim, né? Não só de pessoas ricas, mas também daqueles, né, escravizados. E quando eles denunciaram, eles pediram em troca, né, de colocar o nome de todos os traidores aí, para que as dívidas deles fossem perdoadas, para que se caso houvesse a derrama, para que os bens deles não fossem confiscados. O governador aceitou e pegou uma lista de nome, né, dos indivíduos aí, dos articuladores, né, da Inconfidência Mineira. Resultado, o governador ele acabou suspendendo a derrama e, né, ele acabou mandando prender todos esses revoltosos aí que estavam se articulando para poder fazer essa revolta, né? E isso daí foi uma surpresa muito grande, porque as pessoas que foram presas, gente, isso daqui eu quero deixar bem claro, não eram pessoas pobres, não eram pessoas sem qualquer tipo de importância na sociedade, era totalmente ao contrário, né? Até porque as pessoas que realmente estavam contra a derrama eram aquelas pessoas mais ricas e influentes da região das Minas. Resultado, tinham que colocar alguém aí, né, de exemplo, e acabaram pegando um personagem, né, chamado Joaquim José da Silva Xavier. Ele é mais popularmente conhecido como o Tiradentes, né? E dizem que ele era o mais, vamos dizer assim, mais humilde do grupo. Apesar que hoje tem fontes históricas dizendo que esse cara, ele era rico, que era até dono de escravo e grandes propriedades, tá? Mas aí acabaram pegando, né, o Tiradentes para pegar de exemplo e, né, acabaram enforcando ele e depois esquartejando e deixando parte do seu corpo exposto, né, pela região das Minas para simplesmente mostrar, né, quem realmente mandava era a metrópole e não aqueles colonos rebeldes, tá bom? Claro que, né, o que ocorreu com os outros, né? Muitos foram exilados, alguns foram perdoados, mas todos acabaram tivendo seus bens confiscados. Tudo bem, gente? Essa foto aí, eu coloquei essa imagem para vocês, que aí é da cidade de Tiradentes. E essa igreja, ela é mais ou menos, como é que eu posso... Mais ou menos não, ela é o símbolo, né, da cidade de Tiradentes. Isso é bem contraditório aí, porque como assim a cidade de Tiradentes não tem uma estátua de Tiradentes, não tem um monumento a Tiradentes, sendo que é uma igreja, né, que é o simbolismo maior. Claro que hoje os historiadores eles comentam muito que essa imagem do Tiradentes ela foi resgatada durante o período do Brasil República, porque, né, na história do Brasil a gente não tinha um herói nacional. E acabaram-se por se descobrir assim por acaso que existia Tiradentes. Tem alguns historiadores que acreditam que Tiradentes ele nunca nem existiu, que ele foi um personagem totalmente criado, né, vamos dizer assim, pelo nosso imaginário republicano aí. E não é à toa que todas as imagens que vocês procurarem de Tiradentes, ele se aproxima muito da imagem de Jesus Cristo, né? E isso daí eu falo que seria tema para uma outra aula, porque realmente Tiradentes é um personagem bastante contraditório. E quando você chega lá na cidade, você vê essa contradição muito grande aí também, tá? Essa igreja é a igreja de Santo Antônio, tá? E ela que é o grande marco aí e mostra um pouco dessa, vamos dizer assim, desse grande período, né, do ciclo do ouro que ocorreu aqui no Brasil, tá? É bem bacana, quem tiver a oportunidade de conhecer a cidade de Tiradentes, vão, porque assim, a história de lá é muito esplêndida da cidade e entre outras curiosidades mais aí também, ok? Vamos aqui então falar sobre a Conjuração Carioca, né? Que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1794.
A Conjuração Carioca, gente, para falar a verdade, ela entra como uma revolta, mas assim, hoje os historiadores se questionam muito porque eu acho que teve muito mais fofoca, muito mais, vamos dizer assim, hipótese do que realmente algo verídico, né? E só para vocês terem uma ideia, lá no Rio de Janeiro existia uma sociedade literária e o governador do Rio de Janeiro, ele simplesmente assim pegou uma birra muito grande dessa sociedade e ele simplesmente dizia, né, que essa sociedade literária, ela ficava fazendo conspiração contra o seu governo. E resultado, né? Até que veio dois padres e acabaram fazendo uma denúncia contra o grupo, né? Dizendo assim que realmente eles estavam querendo se organizar, querendo se articular aí para poder fazer uma revolta no Rio de Janeiro. Mandaram prender, né, esses membros da sociedade literária e, né, conforme foram fazendo aí as investigações, observaram que de fato, né, esses caras assim, eles não tinham nada contra as suas pessoas, porque eles nunca articularam uma conspiração e não tinha nada, algo do tipo que pudesse estar ligado a esses membros, né? Então hoje realmente a gente vê que essa conjuração carioca, ela foi muito mais uma birra dos governantes locais, né, e da Igreja Católica, do que realmente, né, vamos dizer assim, uma articulação dessa sociedade literária. Temos aqui a conjuração baiana, né? A conjuração baiana, diferente da carioca, realmente teve aí articuladores. A conjuração baiana, ela é mais popularmente conhecida, né, como a Revolta dos Alfaiates, e ocorreu no ano de 1798. E que nem a gente consegue observar aí, né, ela vai receber muita influência da Revolução Francesa, tá? E essa revolta, ela entra para nossa história como sendo a primeira revolta de caráter social, porque literalmente, né, não queriam só mudar a estrutura política e a estrutura econômica, mas eles também queriam modificar a sociedade, né? Não é à toa que essa revolta, ela teve muita participação de escravos também. Então, só para vocês terem uma ideia, né, essa revolta, ela recebeu, vamos dizer assim, simpatizantes tanto da área assim dos ricos quanto dos pobres também, né? Então a conjuração baiana, ela tem essa característica muito mais social. E esses articuladores, eles acabaram, né, distribuindo panfletos ali falando, né, quais eram os ideais e como deveriam se articular para poder fazer uma revolta e até destituir o governo da Bahia. E um desses panfletos acabou entrando, né, acabou entrando em contato com um desses governantes. E aí esses governantes acabaram fazendo uma investigação, tá? Não só a investigação, mas também hoje se tem alguns relatos aí que pessoas dentro do grupo acabou, né, confessando, falando tudo o que ia ocorrer, né, nessa possível revolta que eles estavam articulando. E antes mesmo de que pudessem articular, vamos dizer assim, o governador da Bahia acabou mandando prender todos esses revoltosos aí. E esses revoltosos, além de ser presos, eles acabaram sendo julgados, né? Então, o Luiz Gonzaga, o Lucas Dantas e o João de Deus, eles acabaram sendo enforcados, tá, gente? E esquartejados. E seus membros, eles foram distribuídos também como uma forma, né, de ficar exposto e também de servir de exemplo para que não ocorresse, né, qualquer tipo de rebelião, de revolta dentro da colônia, tá? O Cipriano Barata, ele vai ser o único, tá, a ser absolvido, e os outros participantes aí, né, os outros revoltosos, claro que eles vão acabar continuando sendo presos. A conjuração baiana, né, ela lembra um pouco a Inconfidência Mineira, até porque ela foi totalmente desarticulada antes mesmo de fato ocorrer. E não só por isso, mas também por ela ter tido, né, membros que acabaram traindo a confiança ali, né, vamos dizer assim, dos seus colegas, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês alguns personagens aí, tá? Que participaram vamos dizer aqui, da conjuração baiana, tá?
e eu deixei em destaque aí para vocês, tá bom? Claro que aqui no Brasil, né, vocês estão acompanhando aí ao longo desse vídeo, que eu falei sobre várias revoltas, né, a gente acabou articulando aí uma das mais importantes, né, até coloquei um mapa aí para, vamos dizer assim, fazer tipo um mini resumo, né, de todas as revoltas que vocês estudaram até esse momento, mas também acabamos, né, tendo outros movimentos aí também muito importantes, né, e eu simplesmente acabei fazendo um resuminho para o vídeo não ficar ainda se estendendo mais do que já está. Então, tem aqui a revolta do nosso pai, que ocorreu no ano de 1666, que constituiu apenas na revolta da população da capitania de Pernambuco contra o governador Jerônimo de Mendonça Furtado, que acabou sendo deposto e deportado para Portugal. Então, foi uma revolta que acabou, vamos dizer assim, tendo, né, o seu objetivo alcançado. Temos a conspiração na Bahia, que também ocorreu no mesmo ano, 1666, que foi uma conspiração, né, com o objetivo de depor o vice-rei, que era o conde de Óbidos, né, Dom Vasco de Mascarenha. Só que a gente consegue observar que a conspiração na Bahia, ela, né, não vai ter resultados positivos. E esses revoltosos, eles vão acabar sendo presos. Então, a gente vê aqui que acabou tendo uma repressão. Temos também a Guerra dos Bárbaros. Gente, me perdoa, porque aí no slide eu coloquei 683. É 1683, tá? Até o ano de 1713. A Guerra dos Bárbaros, né, também é conhecida, né, como a Guerra dos Índios. Os indígenas, gente, eles acabaram se rebelando contra a dominação dos europeus, que foi, né, o caso aí que eu tô citando para vocês. Ele recebe esse nome de bárbaros, né, até por conta, vamos dizer assim, que era a nomenclatura que se utilizava na época, né, para esses habitantes locais. E essa revolta, né, a Guerra dos Bárbaros, ela também é mais conhecida popularmente como a Confederação do Açu ou então a Confederação dos Cariris, tá? E ela ocorreu lá no Ceará e na região do Rio Grande do Norte. E essa revolta, gente, ela consistiu assim em uma série de lutas em que o Domingos Jorge Velho, se lembra lá o responsável por ter acabado, né, com o Quilombo dos Palmares? Pois então, é o mesmo personagem. Ele vai acabar liderando os brancos, tá? Que nada mais eram do que os próprios bandeirantes e o exército português, contra os indígenas janduís, os cariris, paiacus, caripós, caretius e icós. E claro que a gente já imagina o resultado aí, tá? Que esses indígenas, eles vão acabar sendo aí subjugados. Também temos aqui os motins, né, do Maneta e a revolta dos juízes do povo da Bahia, que ocorreu entre o ano de 1711 e 1712, tá? Para falar a verdade, né, a gente coloca o nome de revolta, mas isso daí foi mais um motim, que nada mais foi, gente, do que a própria população pobre de Salvador, ela começou simplesmente a saquear as casas comerciais, tá? Até porque, gente, vamos lá parar para pensar, esse povo, durante esse período, eles estavam literalmente passando fome, os produtos eram caríssimos, os impostos caríssimos, e simplesmente eles foi um ato desesperado, né? Então eles saqueavam essas casas comerciais aí simplesmente para poder ter gênero alimentício, tá? Então eu colocaria aí literalmente mais como motim. Temos aqui a Inconfidência do Pará, que ocorreu entre o ano de 1728 e 1729, tá? Que haveria um caso de possível conspiração contra a soberania portuguesa no norte da colônia, né? Que nesse caso seria a favor da soberania francesa e em que estaria envolvido, gente, o Francisco de Melo Palheta, tá? E só para você ter uma ideia, esse personagem ele vai ser considerado assim, bastante importante para a nossa história, porque foi ele que acabou, vamos dizer assim, introduzindo o café aqui no Brasil, tá? Mas como eu citei aqui para vocês, haveria uma possível caso de conspiração,
acabou se observando que não era bem nada disso e ficou por isso mesmo a história, tá bom? Temos aqui a conspiração no Pará também, que ocorreu no ano de 1755, que aí sim, nesse episódio estariam envolvidos pessoas, tá? De projeção do Pará, que nada mais eram, né, do que conspiradores contra a soberania portuguesa, em que eles queriam entregar a Amazônia à França. Mas a gente sabe aí de fato que não foi bem isso não. Hoje eu paro para observar e para pensar que se eles tivessem entregado a Amazônia à França, nessa a gente estaria numa situação melhor ou pior do que vivemos hoje, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário aí que eu estarei respondendo vocês. A gente se vê até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!